Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20. A Bíblia diz, melhor, Segunda Crônica 20, eu vou ler primeiramente a partir do verso de número 2. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 2, que diz da seguinte forma: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gidi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Que oração, hein? Ah, Senhor Deus de nossos pais, nas tuas mãos há força e há poder, e não há quem possa resistir. Isso é grande demais, hein? Escute bem. Quem aqui nunca sentiu medo? Quem aqui, desde o maior até o menor, desde o mais intelectual até o mais leigo, quem aqui pode bater no peito e dizer: eu nunca senti medo? O medo nunca bateu na porta da minha vida. O medo nunca se aproximou de mim. Se nós vivemos em dias de medo, medo da bala perdida, medo do atropelamento, medo da destruição da família, medo de perder algum ente querido na pandemia, medo muitas das vezes do assalto, medo do desemprego, da falta de trabalho, medo de ficar vegetando e minguando dia após dia em cima de uma cama. Enfim, o medo bate na porta de todos, desde o mais crente até o menos crente. O medo se aproxima de todo ser humano, desde o mais espiritual até o mais carnal. O medo está aí para tentar nos persuadir e nos convencer de que Deus não é conosco, de que a promessa de Deus não vai se cumprir. O medo bate na porta de todos, dizendo que Deus não tem promessas em nossa vida, que o Senhor esqueceu de nós e que não adianta nós ficarmos insistindo, batendo em ferro frio, que a história não vai mudar. Assim também como aconteceu com Josafá, que era um homem que reinava em Judá e em Jerusalém, e que tinha uma grande experiência com Deus, e o medo bateu em sua porta, quando veio um mensageiro trazendo a notícia, dizendo: Josafá, os inimigos já estão de pronto contra Judá e contra Jerusalém. Eles se reuniram e já estão na região de Engedi. Engedi, dentro do território de Israel, fica próximo ao Mar Morto. Dá aproximadamente uns 90
a 100 quilômetros de Jerusalém. Dentro de uma guerra, quando os inimigos chegam numa proximidade de 100 quilômetros, eles estão praticamente no quintal de casa. E o mensageiro veio trazer a notícia para Josafá, dizendo: Josafá, os inimigos já estão em Hazazon Tamar, que é em Gidi, e eles estão aproximadamente a menos de 100 quilômetros, e eles vão invadir Jerusalém. E eles estão vindo super armados, preparados para essa missão. Quando Josafá recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele temeu, ele teve medo. Josafá ficou com medo quando essa notícia chegou para ele. O medo se apoderou da vida de Josafá. Agora entenda bem o que eu vou dizer para você. A questão não é você sentir medo. A questão não é o medo bater na sua porta. A questão é como você vai reagir no momento do medo. Porque medo todo mundo vai sentir, todo mundo pode sentir. Agora, a questão não é sentir medo. A questão é como nós vamos reagir no momento do medo. É como nós vamos reagir na hora em que o medo bate a nossa porta. Porque o medo vem com o seu maior propósito. Escute isso daqui. O maior propósito do medo na vida de uma pessoa é fazer com que ele e com que ela venha ser engessado e automaticamente venha ceder à dúvida. Então, quando o medo bate na porta de uma pessoa, ele bate na porta para fazer com que essa pessoa venha ficar engessada e automaticamente venha se entregar ao sentimento de dúvida. Venha se entregar aos pensamentos duvidosos. Venha se entregar à incerteza, à insegurança. Então você que está me acompanhando, quando chegou essa notícia para Josafá, ele então sentiu medo. Sentiu medo, e no momento que ele sentiu medo, a Bíblia diz que ele teve uma reação. Todos nós, na hora do medo, temos uma reação. Todos nós, independente, até uma criança, quando ela tem medo, ela tem uma reação. Todos nós temos. Pastor, medo é ausência de coragem? A pessoa não tem coragem? Não. Medo não é ausência de coragem. Medo é um mal que bate na nossa porta, que se nós darmos lugar a ele, ele vai nos engessar, vai drenar todas as nossas forças, todas as nossas energias. Nós vamos sentir como se os nossos nervos estivessem dilatados, e muitas das vezes nós nos tornamos imóveis, não temos atitude, nós ficamos estagnados, estarrecidos. Uma vez que isso daí acontece dentro de nós, a dúvida grita assim, ó: não dá mais, está tudo perdido, está tudo acabado, Deus te abandonou, Deus te deixou, as pessoas, os seres humanos não podem te ajudar, já era. E aí, depois desse instante de congelamento, e que a voz da dúvida fala dentro da pessoa, é a hora que entra a loucura, a atitude de loucura. Como assim? Se a pessoa está em cima, por exemplo, de um carro andando, ela pula de cima desse carro. Se a pessoa está dentro de um barco, ele pula do barco. O barco, dentro do barco, é mais seguro do que na correnteza, mas o medo faz isso, engessa, coloca na pessoa a dúvida e depois faz a pessoa cometer a loucura. Aí a pessoa de dentro do barco, ela pula na correnteza. Em vez de ficar dentro do barco, ela se joga na água. Mas por quê? Porque o medo faz isso. O medo engessa, congela a pessoa, depois a dúvida vem na sequência falando dentro do ser humano, e aí após a voz da dúvida, o ser humano se joga. Se ele, por exemplo, está diante de uma situação de perigo, a pessoa faz loucuras. O medo leva a pessoa a fazer loucura. Então, Josafá, quando ele recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele teve medo.
E qual foi a atitude dele após o medo? A atitude dele após o medo é a atitude que eu e você devemos ter. Josafá teve medo, e após essa atitude de medo, em vez de ele cometer a loucura, o que ele fez? A Bíblia diz que ele bateu os joelhos no chão e orou ao Senhor. Colocou os joelhos no chão e orou ao Altíssimo Deus. Colocou os joelhos no chão e clamou ao Todo-Poderoso. Quando Josafá entra em oração, após a notícia de calamidade, após a notícia de medo, o diabo, quem sabe, esperava que na hora da notícia de calamidade, Josafá fosse se desesperar e simplesmente cometer uma loucura, montar no seu cavalo e fugir. Quem sabe, Satanás esperava que Josafá, naquele momento da notícia de calamidade, ele viesse simplesmente dizer: oh Deus, o Senhor é tão poderoso e agora o Senhor me abandonou. Não, a Bíblia diz que ele coloca os joelhos no chão, ora ao Senhor, e Deus fala com Josafá dizendo: convoque todo Judá e toda Jerusalém, para que eles venham entrar em jejum na minha presença, para que eu possa operar um grande livramento. Convoque todo o território de Judá e todos os habitantes de Jerusalém para entrar em jejum, porque eu quero operar um grande livramento. Josafá levanta da oração e convoca toda Judá e toda Jerusalém para um grande jejum. E a Bíblia diz que essa convocação é atendida. E eles então dobram o joelho e levantam um clamor no pátio maior do templo em Jerusalém. E a Bíblia diz que a oração de Josafá foi o que nós acabamos de ler. Que oração, pastor? Ele orou dizendo a Deus da seguinte forma: ó Senhor Deus, conforme nós lemos aqui, olha aqui, ó. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu é dominador sobre todos os reinos das gentes, e nas tuas mãos há força e há poder, e não há ninguém que possa escapar do teu poder e da tua força. É o que eu tenho sempre falado aqui em outras ocasiões, em outras oportunidades. Quando Josafá faz essa oração dizendo que nas mãos de Deus há força e há poder, Josafá, em outras palavras, estava dizendo: o Senhor é o detentor de toda a grandeza nessa terra. Porque o exército que está vindo contra nós tem força. O exército que está vindo contra nós tem muita força. Porém, o Senhor tem força e o Senhor tem poder. E nós estamos clamando ao Senhor para que o Senhor venha a interagir por nós no meio dessa peleja e dessa batalha. Quando Josafá faz esta oração e apregou a esse jejum, o povo entra em jejum, e o povo entra em oração, e dentro deles, escute, dentro deles, começa a acontecer o que precisa acontecer dentro de nós, ou quem sabe, dentro de você que está com medo. O que, pastor? Dentro deles começou a acontecer o sentimento de segurança, o sentimento e a garantia de proteção, o sentimento e a garantia de que algo muito maior do que os adversários, de que alguém muito mais poderoso do que o inimigo estava do lado deles para fazer uma grande obra. No meio daquele clamor, no meio daquela oração, no meio daquele jejum, Deus manifesta um espírito profético. Está registrado aí na sequência, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Deus manifesta um espírito profético naquele jejum e naquela oração e fala com todo Judá. O que Deus fala com todo Judá? Olha aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa,
E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Depois deles entrarem em oração, depois deles jejuarem, logo pela manhã, quando eles saem para a guerra, quando eles saem para a peleja, Deus manifesta o espírito profético, usando o próprio rei Josafá, que diz da seguinte forma: ouve vós, Judá, e todos os moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas, e vocês irão prosperar. O que nós aprendemos com tudo isso que nós lemos e que está sendo comentado aqui? Que se eu quero vencer o medo, eu preciso usar algumas armas espirituais que Deus me deu. Armas espirituais que eu não vou adquirir frequentando um quartel do exército. Armas espirituais que eu não vou conseguir frequentando uma academia de artes marciais. Armas espirituais que eu não vou conseguir simplesmente estudando sobre guerra. Armas espirituais que são inspirações do próprio Deus para mim superar os momentos de dificuldade. Quais são essas armas? Josafá primeiro orou, Josafá jejuou, Josafá simplesmente com todo Israel descansou, com todo Judá descansou. Oração, jejum e descansar. E como descansar, pastor? Se você orou a um Deus verdadeiro, se você jejuou a um Deus verdadeiro, por que se desesperar? Descansa. Descansa. No meio de uma batalha, de uma guerra espiritual, o nosso maior trabalho é descansar. No meio de um levante, no meio de uma afronta, no meio de uma peleja, que aos nossos olhos essa peleja é invencível, o nosso trabalho é descansar. Josafá orou ao Deus verdadeiro juntamente com todo Judá. Josafá e todo Judá jejuou ao Deus verdadeiro. E agora, fazer o que mais, pastor? Descansar. Olha para cá. Você já fez a sua parte. Você está orando? Eu estou, pastor. Você está jejuando? Eu estou. Então descansa. Não tem que se desesperar. Não tem que se entregar ao medo. Não tem que simplesmente ficar por aí, sabe, procurando um e outro para você estar falando do teu problema. Não, você orou, orei, jejuou, estou jejuando. Então agora descansa. É o teu descansar que vai mostrar para Deus que você acredita na resposta do Deus que você orou, na resposta do Deus que você jejuou. Se eu oro e eu jejuo e eu não descanso, então eu estou mostrando para Deus que eu não acredito na resposta desse Deus, que eu não acredito que esse jejum está sendo aceito por esse Deus. A única maneira de eu provar para Deus que eu não creio na resposta da minha oração, a única maneira de eu mostrar para Deus que eu não creio na resposta do meu jejum, é eu não conseguindo descansar, é eu não conseguindo me aquietar, me acalmar e esperar o agir dele na minha vida. Se eu oro, se eu orei, se eu jejuei, então o que eu tenho que fazer? Eu vou descansar. Eu vou descansar, deixa Deus trabalhar. O trabalhar é dele, o agir é dele. E o interessante, é interessante você entender que enquanto Deus está trabalhando, ele não gosta de falar. Deus não gosta de falar quando está trabalhando. Aliás, todos os trabalhadores não gostam de falar quando está trabalhando. Pessoas que trabalham de verdade não gostam de falar na hora que está trabalhando.
A pessoa que trabalha de verdade, quando está trabalhando, não gosta de falar. Por quê? Porque o falar tira o foco, o falar traz a distração, o falar traz a produção baixa. Então, Deus, quando está trabalhando, Ele não gosta de falar. Ele não gosta de falar. Por isso que o povo de Judá jejuou e orou. E passou aquele período da noite toda e Deus não falou. Passou a madrugada toda e Deus não falou. Quando de manhã eles já estavam preparados, a caminho do encontro com os adversários, aí Deus se manifesta. Aí Deus se manifesta. Quando eles já estão a caminho da guerra, Deus se manifesta. Se manifesta e diz o quê? Ouça vós, moradores de Judá e de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas, e vocês irão prosperar. E foram para a guerra, e os adversários foram vencidos, e o nome do Senhor foi glorificado em mais uma peleja, em mais uma batalha. Por quê? Porque Josafá, com todo Judá, orou, jejuou e descansou no Senhor. Olha para cá. Quem sabe você está orando. E eu não duvido que você está orando. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, as lutas, os problemas, as guerras, as dificuldades, elas nos empurram para dois lugares. Ou para perto de Deus através da oração, ou para muito longe de Deus através da revolta interna. As guerras dos dias atuais têm proporcionado isso. O quê? As lutas do dia a dia, a crise financeira, os problemas na família, as enfermidades, a pandemia, tudo o que está acontecendo nessa terra conspira para acontecer dois eventos em nossa vida. Ou nós nos aproximarmos de Deus através da oração, ou nós nos afastarmos de Deus de uma maneira revoltada. Então eu acredito que você está orando, porque as circunstâncias e as dificuldades dos dias atuais está fazendo isso. Ou nós aproximamos, ou nós nos afastamos. E dentro disso, se você está orando, eu acredito também que dentro desse propósito de campanha que nós estamos, você também está jejuando. Muitos jejuando 1 a 2 vezes por semana, outros jejuando 3 vezes, outros jejuando todos os dias, não importa, mas você está jejuando. Se você está orando, se você está jejuando, então o que está faltando agora? O que está faltando é apenas nós descansarmos. Descansa. Pastor, mas como que eu vou descansar? Descansa. É isso mesmo, descansa. Você está orando, você está jejuando. Você não está orando a um boneco de barro, a um penduricalho, a qualquer ídolo morto. Você não está jejuando simplesmente fazendo uma dieta para emagrecer. Não, você está orando a um Deus vivo e você está jejuando a um Deus vivo. E agora? Agora a tua parte foi feita. Agora já não é mais com você, agora é com Ele. A sua parte foi feita. Se na face da terra Deus não faz milagre sozinho, mas sempre precisa da cooperação do ser humano, você já fez a sua parte, que é orar e jejuar. E agora? Agora você vai descansar, porque a outra parte cabe a Deus. Não adianta se espernear, não adianta querer correr para lá e para cá, atrás de pessoas para massagear o seu ego, e trazer conforto para você. Não adianta. Você já orou? Já jejuou? Já. Então agora descansa. Já não está mais, já não é algo mais que está na nossa alçada, já não é algo mais que está no nível humano para ser resolvido. Não, já passou para a alçada de Deus. Enquanto estava no nosso campo humano, nós oramos e jejuamos. Agora, a nossa parte foi feita, a segunda parte da peleja faz parte do trabalhar de Deus. E na hora certa Ele faz o milagre. Daniel orou e jejuou. E o que mais? E descansou. E o que aconteceu? Foi lançado na cova dos leões. Olha só, orou
e jejuou e descansou. E o resultado? Foi lançado na cova dos leões. Ah, pastor, mas e aí? E aí, que foi lançado na cova dos leões, e Deus amarrou a boca dos leões. Daniel usou os leões como colchão e travesseiro para dormir aquela noite, e logo pela manhã, Daniel sai da cova dos leões, e o nome do Senhor é glorificado pelo tamanho do milagre que Deus fez na vida dele. Você consegue entender? Daniel orou e jejuou, e foi lançado na cova dos leões. E no outro dia, quando foram conferir se tinha sido esmigalhado pelos leões, os leões estavam dormindo e Daniel estava intacto. Ou seja, jejuou e orou, e Deus permitiu ele ser lançado na cova dos leões, mas Deus não permitiu os leões tocarem Daniel. Você está orando, você está jejuando, e Deus está permitindo essa luta acontecer, mas essa luta não vai te sucumbir. Essa luta não vai te matar, essa luta não vai te destruir, porque Deus na hora exata entrará com o milagre, com a atitude gloriosa dele, e o nome dele será glorificado diante de tudo e todos. Deus permitiu Daniel ir para a cova dos leões, mas Deus não permitiu os leões tocarem Daniel. Deus permitiu, após Sadraque, Mesaque e Abednego orar e jejuar, Deus permitiu eles serem lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus não permitiu eles serem queimados. Tudo que está acontecendo na sua vida, diante da oração e do jejum que você está fazendo, e a luta ainda continua, tudo o que está acontecendo é uma permissão de Deus para o nome dele ser glorificado de uma forma triplicada. Deus será glorificado na sua vida, Deus será glorificado na sua prova, Deus será glorificado em tudo o que está acontecendo na sua vida. Apenas faça a sua parte. O que? Oração e jejum e descansa. Desacelera, minha amiga, desacelera, meu amigo, descanse. Eu sei que é difícil falar em descanso, mas descanse. Você tem, escute o que eu vou te falar, você tem duas oportunidades. A mesma energia que você gasta, que você gasta com ansiedade, é a mesma energia que você vai gastar descansando. A mesma energia que você gasta preocupado será a mesma energia que você vai gastar não se preocupando. É a mesma energia, você escolhe. A mesma energia que você gasta para reclamar e dizer que a luta está grande, que a vitória não está demorando para chegar, é a mesma energia que você vai gastar dizendo: Senhor, eu confio em Ti e eu estou esperando exclusivamente em Ti. É a mesma energia. Escute, eu posso usar a minha energia para dizer: Deus, está demorando demais. Eu orei, eu jejuei, cadê a resposta? Quando que o Senhor vai me honrar? Eu posso usar a minha energia para isso. E eu posso usar essa mesma energia para dizer: Deus, eu orei, eu jejuei e eu estou descansando, porque eu sei que em Ti não há falha, que em Ti não há esquecimento dos Teus escolhidos, que em Ti há resposta e há milagre diante de todas as circunstâncias. Josafá escolheu orar, jejuar e descansar, e Deus entrou com o seu agir e fez um grande milagre. Assim é na nossa vida. Como vencer o medo, pastor? Orando, jejuando e descansando. Se você não descansar, você não vence o medo. Porque mesmo você orando, mesmo você jejuando, o medo ao longe, ele fica rodeando e gritando: ei, não adiantou nada jejuar, não adiantou nada orar, não está adiantando nada. Dá uma olhada se mudou alguma coisa. Dá uma olhada se mudou alguma coisa. Então o medo trabalha tentando mostrar para os nossos olhos aquilo que é visível, quando na realidade nós oramos e jejuamos a um Deus que é invisível. Escute, o medo trabalha te mostrando o visível. Então o medo mostra: você não está vendo? Olha aí, você orou e jejuou, e o marido chegou bêbado de novo em casa. Você orou e jejuou,
e a briga aconteceu de novo lá, no lar lá do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta. Você orou e jejuou, e o desemprego ainda continua. Está vendo a carteira de trabalho na mão, sem ser assinada? Você orou e jejuou, mas o diagnóstico médico está na tua mão, dizendo que a doença brava está aí. Então o medo trabalha assim, mostrando as circunstâncias negativas. E o que Deus espera de mim e de você? Que mesmo o medo, mostrando as circunstâncias negativas, que nós venhamos a descansar. Por que descansar? Porque nós não oramos a um ídolo morto, nós não oramos a um Deus que precisa ser carregado pelas pessoas, nós não buscamos um penduricalho ou um boneco de barro. Não, nós oramos um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Nós jejuamos a um Deus que responde àqueles que pagam o preço. Para pensar, escute. Nínive estava condenada por Deus a ser destruída como Sodoma e Gomorra foi. E o povo de Nínive entrou em jejum, e a Bíblia diz que Deus mudou os planos e não destruiu a Nínive por causa da humilhação, por causa daquele jejum. Aí eu te digo uma coisa: se Deus perdoou um povo que estava praticando as maiores aberrações da terra e olhou para aquele povo porque jejuou, você acha que Deus não está olhando para você? Você acha que Deus não está trabalhando para você? Faça como Josafá fez. O que Josafá fez, pastor? Josafá orou, Josafá jejuou, Josafá descansou. E aí com o passar do tempo, no kairós de Deus, ele se manifesta e traz esta palavra, que é 2 Crônicas 20, verso 20, que foi o que nós acabamos de ler aqui agora. Olha, escute isso. Quando nós estamos lendo, meditando, parece que é uma coisa rápida, mas só quem está no meio da guerra, no meio da luta, sabe o tanto que demorou. Olha isso, 2 Crônicas 20, 20. E pela manhã cedo, ou seja, eles estavam orando e jejuando desde ontem. Deus não respondeu na hora da oração, Deus não respondeu na entrega do jejum, não. Deus esperou passar a noite, esperou passar a madrugada, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Pela manhã cedo cada um se levantou e foi para o deserto. Vamos para o deserto, vamos lutar, vamos guerrear. Se Deus não nos respondeu, amém. A nossa parte nós fizemos, que foi orar e jejuar. Nós estamos confiados na palavra dele, estamos descansados na promessa dele. Ele não pediu para orar e jejuar, nós oramos e jejuamos. Agora vamos para a peleja, vamos para a guerra, porque agora é com ele. Se nós perdermos a guerra, não é responsabilidade nossa, porque a nossa parte nós fizemos. Nós oramos, nós jejuamos e nós estamos descansados na palavra dele. Se perdermos a guerra, é vontade de Deus, é ele que sabe de tudo. Nossa missão é apenas descansar e fazer nossa parte. E sai para o deserto de Tecoa. Quando eles estão no caminho do deserto para guerrear contra os inimigos que estavam de pronto contra eles, olha aqui. E saindo ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Por que Deus disse isso? Porque os inimigos que estavam vindo, além dos inimigos que estavam vindo, eles destruírem as casas, destruírem as famílias, estuprarem as mulheres, estuprarem as crianças, sequestrar os jovens que eles viam que tinham condições de serem guerreiros para o exército deles. Além do inimigo fazer tudo isso, a prosperidade deles, que eram as plantações, os inimigos vinham e devastavam e levavam tudo embora. Então o que Deus diz? Escuta, crede no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros de ser destruídos pelos inimigos.
crede na palavra profética da parte do Senhor, e o inimigo não vai tocar na prosperidade de vocês. E a Bíblia diz que eles creram, e os inimigos foram destruídos, e as suas casas, suas famílias não foram atingidas, e nem a prosperidade foi roubada. Assim é na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nós temos uma missão na presença de Deus. O que? Orar, jejuar e descansar. E o resto é Deus que vai fazer. Pastor, mas como que eu vou descansar? Que jeito que eu descanso? É eu ficar dormindo de rede, comendo pipoca, tomando chazinho de camomila e esperando milagre? Não. Esse descansar é você apenas se acalmar por dentro. É você se acalmar por dentro. É você não ficar ali 24 horas bitolado, pensando naquele problema, como se aquele problema não tivesse mais solução. Descansar é você saber que o teu problema está nas mãos de alguém que resolve. Descansar é você tomar consciência que a tua causa está na mão daquele que nunca perdeu uma batalha. Descansar é você esperar em Deus, convicto e convicta de que Ele já está trabalhando em teu favor. Descansa. Descansa porque quem trabalha na tua família nunca perdeu uma batalha. Descansa porque quem está trabalhando na tua vida econômica nunca perdeu uma guerra. Descansa porque quem está trabalhando pelo teu futuro nunca foi envergonhado por nada e por ninguém. Foi ele que honrou Josafá, e é ele que quer te honrar. E aí, pastor? Descansa. Oração, jejum e descanso. Em outras palavras, você orou? Orei. Jejuou? Estou jejuando. E agora? Descansa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, um tanto quanto, como eu posso dizer, audaciosa, né? Uma pergunta um tanto quanto atrevida, se podemos dizer assim, porque eu vou estar entrando numa área que é a tua vida. Você está jejuando? Seja sincero, você está jejuando? Tá. Você está orando? Está jejuando e orando? Seja sincero e sincera, porque Deus está trazendo essa palavra para que nós possamos nos colocar dentro dela e entender o trabalhar de Deus. Pastor, eu estou só orando. Pastor, eu estou só jejuando. Você está orando e jejuando? Está fazendo os dois? Está fazendo? Tá. Olha aí, muitas pessoas, sim. Isso, você está orando e jejuando. Graças a Deus. Orando e jejuando. Maravilha. Olha que bênção. Essa palavra então é a resposta de Deus mesmo. Tá. Olha aí quanta gente. Bênção de Deus. Se você está orando e jejuando, qual é o próximo passo agora? Para que tudo venha se concretizar em forma de bênção. Você está orando e jejuando. O que precisa agora da nossa parte? Estamos orando e jejuando, como Josafá fez. Nós estamos orando e jejuando. O que nós precisamos fazer agora? Olha aí, todo mundo na oração e no jejum. Que maravilha, que glória, aleluia. Todo mundo orando e jejuando. E agora? O que nós precisamos? Olha aí, o Márcio acabou de escrever. O Leandro acabou de escrever. Descansar, deixar Deus trabalhar. Pronto. Você entendeu a voz do teu Senhor para a tua vida. Você entendeu o que Deus quer para você. O que Deus quer de mim e de você. A parte nossa está sendo feita. Escute, a parte nossa está sendo feita. Olha aí as pessoas, descansar, exatamente isso. A nossa parte está sendo feita. Não tem mais o que nós fazermos. A luta está diante de nós, o problema está diante de nós, a guerra está diante de nós, os adversários estão se aproximando a cada dia para tentar nos devorar. Não tem mais o que fazer. A nossa parte está sendo feita, que é o quê? Oração e jejum. E o que mais, pastor? Agora é descansar, porque está tudo na mão de Deus. Nas orações, você tem apresentado para Deus o teu problema. Nas orações você tem apresentado para Deus as tuas guerras e as tuas dificuldades. Você está entendendo? Está sendo tudo apresentado. Como a Valentina escreveu, o próximo passo agora é descansar em Deus.
é descansar em Deus. Por que descansar em Deus? Porque agora não tem mais o que nós fazermos. Nós já oramos. Na nossa oração nós apresentamos a Ele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós somos necessitados e carentes. Já foi apresentado na oração. No jejum, nós renunciamos à nossa própria vontade, nós sacrificamos a nossa própria carne como sacrifício vivo no altar de Deus, nós sacrificamos a nossa fome, o nosso apetite, os nossos desejos físicos, nós sacrificamos, e agora, não tem mais o que fazer, agora nós vamos descansar e deixar Ele trabalhar. Descansar e deixar Ele trabalhar. Foi o que Josafá fez. E você vai ver que quando você menos esperar, como ele respondeu os habitantes de Judá e de Jerusalém, ele também responderá o nosso sacrifício e a nossa oração. Nós precisamos apenas descansar. A oração e o jejum foi apresentado. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe que área da nossa vida estamos carentes de vitórias. E agora? Agora eu vou descansar. Confiando, convicto de que Ele não falha, certo de que é o nome dEle que vai ser glorificado, agradecido, sabendo que Ele não falha, que Ele não dorme, que Ele não vacila. Pronto. Só isso. E agora nós vamos descansar. Nesse descanso nós vamos nos preparar para testemunharmos a sua glória e a sua grandeza. Nesse descanso nós vamos nos prepararmos para testemunharmos as suas maravilhas. Nesse descanso nós vamos nos preparar para simplesmente cantar o hino da vitória. Antes de entrar no ar aqui alguns instantes, a Edneide Magalhães enviou uma mensagem para minha esposa, contando um testemunho. De quê? De que ela enviou as fotos, pedindo oração. Seu pai, estava com um problema no coração, o coração estava inchado, um problema gravíssimo. E ela simplesmente entrou na oração e no jejum, entrou no propósito da campanha, e hoje ela mandou o testemunho dizendo: o coração do meu pai já desinchou. Os médicos fizeram o exame, está tudo certo, está tudo normal, está tudo tranquilo, está tudo pela ordem. E aí, pastor? E é assim que Deus faz. Quando nós entramos em oração e em jejum, nós só temos que após isso descansar, porque Deus na hora certa vai trabalhar e nós teremos um testemunho para contar. Teremos uma maravilha no céu para manifestar em forma de testemunho na face dessa terra. Olha, o Leandro Alves está aí, mandou um vídeo para mim essa semana, um vídeo emocionante, que eu até chorei quando eu vi o vídeo, Eu até chorei quando eu vi o vídeo da família reunida lá nos Estados Unidos, quase 20 anos que não se encontravam, e se encontraram, foi uma emoção gigantesca. Estava lá o Leandro, a Gilda, toda a família, o Nicolas, toda a família, uma coisa gloriosa de Deus na terra. Mas por que isso acontece? Resposta de campanha e de jejum, resposta de oração, resposta de jejum. Tá a nossa irmã Maria Vaz aí, fez a cirurgia da vista, Quem sabe a expectativa era para ficar mais dias em repouso. Quem sabe poderia nem dar certo, porque uma das cirurgias mais melindrosas que existe é nas vistas. Está aí, enxergando 100%. Que é isso, pastor? Orou, jejuou e descansou. E o resto? O resto é com Deus. Eu estou falando, está me arrepiando aqui, porque Deus está falando dentro de mim, que tem mais pessoas aqui que vão testemunhar. Tem mais pessoas aqui que tem pessoas aqui que vão contar o testemunho da glória e da grandeza de Deus na tua vida. É isso que Deus faz. É isso que o Senhor faz. Olha a Lisa aí, Deus manifestando livramentos. Livramento da pressão, da perseguição do diabo na vizinhança, aquela coisa toda. É Deus trabalhando, meu amigo. Escute, a nossa missão é orar, jejuar e descansar. E o resto quem vai fazer é Deus. O resto quem vai fazer é o Espírito Santo. Não tem como nós dar uma mãozinha para Deus. Não tem como nós ajudarmos a Deus.
As pessoas que tentaram ajudar a Deus acabaram se atrasando. Sara, mulher de Abraão, tentou ajudar Deus. Já que Deus está demorando demais, eu vou dar uma ajuda para ele. Abraão, deita com Agar, que é a nossa empregada. Abraão disse, tá bom, já que você está querendo dar uma ajuda para Deus, foi lá e deitou e nasceu Ismael, que foi o maior inferno da vida de Agar. E é o maior inferno até hoje na face da terra, porque de Ismael vieram os islâmicos, vieram os terroristas na face dessa terra. Por quê? Porque Sara quis dar uma mãozinha para Deus. Olha, Rebeca quis dar uma mãozinha para Deus, mandando Jacó matar um cabrito, que ela iria fazer um guisado para Isaac, e automaticamente a bênção que era para Esaú seria antecipada na vida de Jacó. Jacó foi e fez isso, e o que aconteceu? Teve que ir embora fugitivo, e a mãe morreu sem ver o filho. Nunca mais ela viu Jacó. Por quê? Toda vez que nós tentamos dar uma mãozinha para Deus, nós nos atrapalhamos. Então, fazer o quê? Orar, jejuar e descansar. Orar, jejuar e descansar. Como minha esposa escreveu, Deus não precisa de ajuda. O trabalhar de Deus é perfeito. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele é Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. E nós às vezes não sabemos nem o que estamos falando. Então, vamos descansar. Você está orando? Estou, pastor. Mas eu estou jejuando uma vez por semana. Não importa. O que importa é que você jejue. Não importa se é muitos dias ou se é poucos dias. O que importa é você jejuar. Pastor, minha oração é uma oração tão simplesinha, porque eu sou uma pessoa que minha oração é simples, não interessa. Pode ser simples aos teus olhos, mas aos olhos de Deus é a tua sinceridade. Deus não está procurando palavra bonita, Deus está procurando palavra sincera. Deus não quer saber de oração bonita, de oração toda colorida, com palavras chique, com palavras, totalmente diferenciada, com palavras que vêm impressionar as pessoas. Deus não quer saber disso. Deus quer a nossa sinceridade. Deus quer a nossa sinceridade. Então, faça as tuas orações sinceras. Entre no propósito de jejum. Se você não está jejuando, jejue. Nem que seja 4, 5 horas por dia. Quando você entrar em jejum, não, vou jejuar da hora que eu acordo 5 horas adiante. Vou jejuar da hora que eu acordo 6 horas adiante. Não sei quanto tempo, mas jejue, ore e descanse. E você vai ver a materialização dos milagres de Deus na sua vida. E nós estamos aceitando, escute, estamos aceitando em nosso WhatsApp. Você que tem o WhatsApp da minha esposa, pode passar para ela que eu vou estar lendo também e contando aqui. Nós estamos aceitando testemunhos, viu? Pode mandar seu testemunho. Quanto mais você manda testemunho, mais Deus faz na sua vida. Quanto mais você conta testemunho, mais Deus trabalha na sua vida. Chegará um ponto que de tanto você testemunhar, a sua vida será embasada em testemunhos. Tem pessoas aqui que a vida dele, a vida dela é embasada em testemunhos. Tem pessoas aqui que o teu dia a dia é só testemunhos. Tem gente que manda mensagem para mim e para minha esposa, toda semana manda contando um testemunho. Toda semana manda contando um testemunho. São pessoas que vivem de testemunhos. E quando nós passamos a viver, olha lá, está o número do telefone para você mandar o testemunho. Quando você passa a viver contando testemunhos, que a sua vida é embasada em testemunhos, em outras palavras, tua vida está sendo embasada em glorificar a Deus. Você é a glória de Deus exposta na face dessa terra. E eu profetizo que o próximo testemunho será o seu, em um nome do Senhor Jesus. Que o próximo testemunho quem vai contar é você, em um nome de Jesus Cristo. Você crê nessa promessa? Se você crê, toma posse dizendo amém, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Aleluia, creia nisso. E vamos para cima, porque essa é a vontade do Senhor. Oração, jejum e descansar. O resto é com Deus. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a Deus pela sua vida e já bendizendo a Ele pelo seu testemunho.
Eu sei que como Josafá testemunhou, como os habitantes de Judá e de Jerusalém contaram o testemunho da grandeza de Deus, você também vai. Você vai porque Deus vai ser glorificado na sua vida. Exatamente, simplicidade, humildade, sinceridade, essa é a oração. Não tente apresentar para Deus palavras bonitas. Apresente para Deus a tua sinceridade. E você vai ver que você terá um testemunho para contar na presença daquele que vive e reina para todos sempre, que é o nosso Senhor Jesus. Você compreendeu? Oração, jejum, é o que você está fazendo. E agora, pastor? Agora é o segundo passo, que é descansar. Abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em nome do Senhor Jesus. Que todas as bênçãos, que todas as promessas da parte do Senhor venham se materializar na sua vida e na vida de toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe os teus filhos e as tuas filhas que estão orando. Abençoe os teus filhos e as tuas filhas que estão jejuando. Abençoe o teu povo com paz e com descanso, para que o teu nome venha a ser glorificado. Abençoe os mantenedores do Ministério Milagres Extraordinários. Abre portas aonde não existe. Faça, meu Deus, algo grande acontecer na vida de todos. Enche o teu povo de fé, de descanso e de convicção na tua presença, em nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém. E eu concordo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ficando por aqui. Você quer vencer o medo? Oração, jejum e descanso. E o resto é com Deus.